Bom dia, crianças! Bom dia, família! Sejam bem-vindos à nossa aula de evangelização de hoje. Hoje nós vamos começar fazendo uma brincadeira. Vamos lá, crianças, para que a gente possa ir introduzindo o assunto da nossa aula. E a nossa brincadeira vai ser sobre perguntas e respostas. Vou fazer umas perguntas para que a gente possa pensar junto e responder. E assim a gente vai aprendendo um pouquinho sobre o nosso tema. Vamos lá? A primeira pergunta é o seguinte: crianças, pensem aí e digam para mim coisas que nós podemos pegar, que nós podemos sentir e que nós podemos ver. Vamos pensar? Já sei! Ó, já até tenho aqui. Borracha. A gente consegue ver, a gente consegue pegar, segurar e a gente consegue sentir, não é verdade? Coisas que são matérias, por exemplo, a cadeira que eu estou sentada, eu consigo pegar, eu consigo ver, eu consigo sentir, certo? Agora vamos para a segunda pergunta. Queria que vocês me falassem coisas que nós podemos ver, que nós podemos até sentir, mas que nós não podemos pegar. O que será? Ah, já sei, ó. A água. A água eu consigo ver, não é verdade? Eu consigo sentir, sei que ela é geladinha, mas eu não consigo segurar. Para que eu possa segurar, eu tenho que colocar num copo, né? Na minha mão ela escorre. Tem outras coisas também. Por exemplo, a luz, né? Se eu jogar a luz na minha mão, eu consigo ver, consigo até sentir o calor da luz, mas eu não consigo segurar a luz, não é verdade? Agora vamos para a terceira pergunta. Coisas que nós podemos ouvir, mas não podemos nem pegar e nem sentir. Difícil, né? Vamos pensar. Já sei! A música a gente consegue ouvir, a gente consegue, na verdade, a gente não consegue pegar a música e nem consegue ver a música, mas a gente consegue ouvir o som, não é verdade? Então agora vamos para a quarta pergunta. Coisas que nós podemos sentir, que nós sabemos que existe, mas que nós não conseguimos pegar, também não conseguimos ver. Difícil. Pensem comigo. Já sei. Olha só. O vento. O vento eu não consigo ver. Eu não consigo pegar o vento. Ele não fica aqui, mas eu consigo sentir. Viu só? Agora vamos para a última pergunta. E essa eu quero que todos nós pensamos juntos. Posso até dar algumas dicas. Vamos lá. Quinta pergunta. Algo que sabemos que existe, mas que nós não podemos ver, não podemos ouvir, não podemos pegar e sentir. É claro que existem pessoas raras que conseguem, às vezes, ver, sentir, mas em geral a gente não consegue ver, a gente não consegue ouvir e nem sentir. O que será, hein? Vou dar uma dica. Habitam por toda parte. Outra dica. São diferentes uns dos outros. Nós temos os que são puros ou perfeitos, os bons e os imperfeitos. Terceira dica é a parte inteligente do nosso corpo. É ele quem pensa, é ele quem fala e é ele quem sente. Estão pensando, crianças? E agora eu vou dar mais uma dica. Quando nasce, ele reencarna. E quando morre, ele desencarna. E outra dica, ele é imortal, ele nunca morre. Acho que vocês já sabem. Sabem o que é? É o espírito. É sobre ele que nós vamos falar na nossa aula de hoje. Vamos lá, crianças? Vamos aprender um pouco mais sobre o espírito? Olha, crianças, o que será que nós temos aqui? São balões, bexigas. E o que nós podemos fazer para brincar com esses balões? Eu acho que a gente tem que encher, não é verdade? Colocar ar dentro desse balão. A gente tem que soprar para que o balão possa estar preenchido.
E olha só, quando a gente sopra o balão e enche ele de ar, aí sim o balão consegue ter vida, a gente consegue brincar com esse balão. E se a gente pegar e estourar esse balão? O ar vai sair lá de dentro, não é verdade? E esse ar vai continuar sendo o mesmo ar que entrou, só vai se misturar aqui no nosso planeta com o ar que nós temos. Mas o balão, ele vai ficar em pedaços, ele vai ser reciclado ou então ele vai se decompor na natureza. Então, nós podemos, com o balão, fazer uma analogia ao nosso corpo físico e ao nosso espírito. O espírito é a parte inteligente, é quem pensa, quem sente. E o espírito, ele precisa do invólucro, que é o nosso corpo físico. O corpo físico vai estar dando a forma para o espírito, mas quem sente, quem pensa, é o nosso espírito. O espírito, quando a gente encarna, ele vai ganhar um corpinho de carne. Não é verdade? Ele vai estar aqui no planeta Terra e precisa desse corpinho de carne para que ele possa se expressar. E quando esse espírito desencarna, quando ele volta para o corpo espiritual, é igual o ar saindo do balão, ele vai voltar, né, para o plano espiritual, ou seja, vai se juntar ao outro ar que está aqui no nosso planeta. E o nosso corpo físico, ele vai entrar em decomposição, assim como o balão que estourou. Então, será que nós temos um espírito? Não, crianças, nós somos espíritos e nós temos um corpo de carne que ganhamos para reencarnar aqui no planeta Terra. Vamos pensar no carro. O carro anda sozinho? Ele liga sozinho e anda sozinho? Não, não é verdade? O carro precisa de um motorista para que ele possa andar. E assim é o nosso corpo físico e o nosso espírito. O nosso corpo físico é como se fosse o carro. Ele não se movimenta sozinho. Ele vai precisar do motorista, que é o nosso espírito, para conduzir o nosso corpinho pelo caminho da vida. O espírito é o princípio inteligente do universo. A inteligência é o atributo principal do espírito. Ele é aquele que tem a capacidade de pensar, sentir, amar. O espírito, ele é imortal, só quem morre é o nosso corpo físico. Então, nós temos que cuidar do espírito. E como nós podemos fazer isso? Temos bons pensamentos, ver bons filmes e ler livros edificantes, ouvir os ensinamentos de Jesus na evangelização, no evangelho no lar, falar coisas boas, ser caridoso, saber dividir e ser obediente.